todos. Peraí, eu tava de ouvido ligado na galera. Vamos falar do São Paulo, né? Os jogadores que deixaram o São Paulo. São Paulo tá aí pensando em 2024. O Dorival Júnior teria feito ali uma relação. Olha lá, cuidado que o Dorival vai te pegar. A gente sabe, né, que o elenco também, quando fica muito inchado, não é bom. E como trabalhei muitos anos na Jovem Pan com o Luiz Carlos Quartarolo, ele costumava dizer que quando você tem um jogador ruim no banco, o problema é que uma hora ele entra. Então você também tem que cuidar. Exatamente. Ele fala? Não tenha jogador ruim no elenco, porque uma hora ele tem que jogar. É isso. Então o São Paulo, ele dispensou alguns jogadores. É o Touch, né? Deixa eu ligar aqui o Touch. Mas, Bueno, me fala como você está vendo esse começo de trabalho do São Paulo em 2024. Sobre a barca eu vejo com muita alegria, né? Satisfação, né? Porque tem jogadores aí que realmente, olha, né? Tem que levantar a mão para você porque vestiram a camisa do São Paulo. Marcos Paulo, que teve aquela treta com o Rogério, Sim. né? E teve gente na área que ficou do lado do Marcos Paulo e tal, né? E o Rogério, que era o comandante, foi desrespeitado, né? Publicamente e tal, não sei o quê. Tá aí, Marcos Paulo. Que bom que está saindo de São Paulo, porque pouco entregou, pouco fez. É um desperdício esse rapaz, né? Porque talento ele tem, mas você vê que o comprometimento foi para o Atlético Madrid, não aconteceu. Então não dá. Tem jogadores assim, por exemplo, que é da base do São Paulo, o Natan, lateral direito. Legal, da base e tal, mas já teve muita chance e não aconteceu, entendeu? Então não é um tipo de jogador que vai agregar no elenco do São Paulo. Então, mas eu não achava ele um mau reserva. Eu acho que ele apanhava mais do que merecia. Ele é o Dumfries tricolor, entendeu? Ele fisicamente é muito forte, é um touro, tal, tem vontade, disposição. Se ele fosse o Dumfries, ele era titular da seleção brasileira. É que eu sou muito exigente, né, com a minha Holanda querida. O Dumfries é um ala direito poderoso, forte, mas que às vezes na parte técnica falta um pouquinho de coisa. O Natan, assim, na parte técnica deixa a desejar. Então, assim, é um jogador que já teve a chance no São Paulo, já mostrou que não dá. Então, se o São Paulo conseguir vender um pouquinho, que seja, 5 milhões, parece que o Red Bull Bragantino vai pagar, seria mais ou menos por isso. Tá bom demais. São Paulo vai voltar com o Igor Vinícius, já tem ali para reserva do Rafinha que renovou. Então tá resolvido. Então, boa parte dessa barca do São Paulo são jogadores que não deram certo. O David, né? Eu não tenho problema em falar salário de jogador, porque a imprensa internacional fala. O David, pelo que consta, chegou ganhando 400 mil do São Paulo. Aí você fala, um atacante que ganha 400 mil para entregar o que ele entrega, ele foi útil contra o Palmeiras na Copa do Brasil, fez o gol ali que selou a classificação, a vitória no Allianz Parque, beleza, tal. Foi o grande momento dele. Teve momentos ali de briga, entreveiro, que ele é raçudo, né? Pegou alguém pelo pescoço e tal. Só que para ganhar 400 mil, entendeu? É demais. É muita areia para esse caminhãozinho aí. Então, o São Paulo consegue aliviar um pouco a folha. Pode ser ainda... já perdeu o Beraldo, né? Ele vai ganhar um dinheirinho. Então, os jogadores que estão nessa barca, para mim, estão muito bem enviados para outros destinos aí. O Rames pode sair. Ainda não está certo, o Belmonte vive dando entrevista, não, vamos ver, ele está insatisfeito como todo mundo porque ficou na reserva, porque não foi bem aproveitado, só que o Rames Rodrigues, jogador que na seleção está performando, como gosta de dizer o Donan, performando, no São Paulo ele quer ter mais espaço, é um pouco meio que o Gabigol, só que o Rames não tem a história no São Paulo que o Gabigol tem no Flamengo. Então, é capaz de ele chegar agora, se ele perceber, começa o Paulista, a Supercopa, e ele é reserva, não é utilizado, ele vai chegar num acordo, vão rescindir o contrato. Depende dele também, né? Depende dele, mas depende dele, ele já falou que ele quer jogar mais, que ele tem mais minutos. Uma pré-temporada ele pode render mais, né? Mas ele pode render mais e o Dorival não aproveitar. O Dorival preferia outros jogadores, como eu vinha preferindo e tal. Mais operários, mais guerreiros, mais participativos, que jogam mais sem bola e não sei o que e tal. E aí ele falou, quer saber... Ele jogando como joga na Colômbia, tem espaço no São Paulo. Então, mas aí ele... É diferente, né? As atuações que ele tem na seleção e no São Paulo. Eu acho que é uma grande... jogador da seleção da Colômbia, ele encaixa no São Paulo. Eu acho que é uma grande saída. E eu acho que é um jogador que vale você tentar ajustar a equipe para inserir ele no time titular. Exatamente. Porque ele vai elevar a tua criatividade em um nível que é difícil achar. Tem o papo do Wellington Rato ter proposta. Esse é importante demais. É um jogador operário que o Dorival adora, a parte tática dele ali. A não ser que ele queira sair. Eu, se fosse São Paulo, não me desfaria dele, não. A proposta não é tipo o Nino ali. Ele é um jogador de frente, né? O Rato ali, um construtor, o cara joga pela beirada e tal. Mas tem mais idade. O Rato também não é jovem, né? Ele explodiu mais tarde. Né? Então São Paulo São Paulo ainda está procurando no mercado alguns jogadores, um reserva para o Caleri. Né? São Paulo isso é importante, porque o Erisson, você falou do David, o Erisson não aconteceu, teve muita lesão. E isso ficou muito claro, que quando o Caleri não joga,
O São Paulo não conseguia fazer gol, Tem uma quase. queda. Assim, era um parto, né, Rodrigo? Até o Caleri fazer gol. Muitos gols do Caleri, o Caleri tem que ser exaltado, né? Porque nem sempre a bola chegava, ou chegava pouco, chegava mascado. Ele tinha que se matar. Tem jogo que ele fica brigando com os 4 jogadores de defesa adversário, se matando, né? Cara, é um verdadeiro herói. Jogou boa parte da temporada lesionado, né? Seria importante, Foi operar. Então o São Paulo procura algumas peças. Corre a venda do Beraldo, precisa de um outro zagueiro de bom nível. O Bruno Alves, que jogou no São Paulo, estava no Grêmio, saiu do Grêmio, quebrou o contrato, foi oferecido. O São Paulo aparentemente não quer. Vai ser difícil você repor o Beraldo. Aí tem o problema agora do Caio Paulista, que não fica mais, vai ser do jogador do Palmeiras e tal. Então o São Paulo está em busca precisa agora de um lateral esquerdo. O São Paulo ia vender o Wellington, já estava engatilhado para vender o Wellington, agora botou o pé no freio, o Wellington fica aí e tal. Né? Talvez no meio do ano ele seja vendido, aquela coisa de acordo, né, que prometeu lá atrás. Então, o time do São Paulo vai ser muito mexido. Chegaram até agora Luiz Gustavo, o Eric. Tem mais um que... Bobadilha lá? Bobadilha, que é uma espécie de segundo volante. O São Paulo tem muito estrangeiro, então alguns... o Mendes perdeu espaço, já está aí. O próprio Gabriel Neves também perdeu espaço. Tem um jogador que o São Paulo precisa... As chegadas, vamos só colocar as chegadas. A gente tem as chegadas do São Paulo, é isso. O Bobadilha, 22 anos, o contrato vai até o final de 2027. O Eric, atacante que estava no Ceará, final de 2026. E o Luiz Gustavo, volante, 36 Trabalhou anos. com o Dorival, Final de 2024. Exato, o Eric trabalhou com o Dorival. E aí, Dona, como é que você vê? Eu tô curioso para saber o Luiz Gustavo. Eu não sei exatamente, eu respeito muito a carreira do Luiz Gustavo e ele me parece ser um jogador... Acho que vai ajudar, hein? Que me parece um jogador que se cuida bastante. E o São Paulo aí, a gente viu que o Rafinha foi capaz de fazer. No primeiro ano não foi tão importante, no segundo foi vital. Então, para ter Libertadores, Copa do Brasil, figuras assim vão ser muito importantes, com experiência e com uma bola. Ele tem experiência e tem qualidade ainda, né? Também. Ele é um cara versátil. Ele pode ser o primeiro homem do meio campo, segundo homem também. Pode jogar de zagueiro. Tem qualidade, tem currículo de Copa do Mundo, enfim, Bayern de Munique. Eu acho que é um cara que pode ser muito importante até numa combinação com jovens jogadores, como, por exemplo, o Pablo Maia, o próprio Bobadilha, que é um jogador muito bem recomendado, né? Chega bem na frente, como elemento surpresa, um segundo homem de meio campo ali, jogador de seleção paraguaia. Eu acho que o São Paulo conseguiu aproveitar a oportunidade de mercado. Tem o Luiz Gustavo, o Eric, que é um cara de confiança do Dorival. Pode jogar também mais ali naquela vaga ali do Wellington Rato, né? Aquele canhotinho que bota velocidade, aquele jogador que tenta acelerar um pouco mais o jogo. O São Paulo não tem tanta grana para investir, né? Então tem que ser criativo no mercado para encontrar soluções. Tá mudando isso aí. A melhor notícia... Tem várias notícias positivas extra-campo, né? Mas você acha que vai pesado ainda nesse mercado para comprar? São Paulo ganha 25 milhões de reais por ano agora de naming rights. Mas nessa janela? Nessa janela. O São Paulo vai fazer uma coisa de 3 anos de naming rights, 25 milhões de reais por ano. São Paulo quase que dobrou o valor da camisa dele, o patrocínio. São Paulo já limpou a camisa agora, vai inaugurar. São mais de 50 milhões de reais só de patrocínio. O acordo com a Live Nations vai dar 12 milhões para o São Paulo. Né? Mais 12 milhões para uma temporada. Mudou o fornecedor de material esportivo. São Paulo fez uma mudança radical. Tem acordo que é a longo prazo, que é o acordo com a W Torre para reformar o Morumbi até 2030, quando vai ter o centenário do São Paulo. Mas tem dinheiro que estava, digamos assim, que pouca gente imaginava. O mercado está muito inflacionado. Está pingando agora. Está muito inflacionado. A disputa está... Você tem a SAF, você tem... Não, e a gente viu o noticiário do São Paulo ainda em dezembro, ainda tinha aquela coisa de atraso, Caleri bravo. Venda do Beraldo vai dar um... Eles vão ter que... Aliás, dinheiro. O Beraldo acho que é um assunto que eu queria passar aqui contigo, Fabião. Uma ótima venda, aliás. Eu acho que fez uma ótima venda, financeiramente indiscutível. Acho que é ótimo para ele, diferentemente do que a gente falou do Nino. Acho que ele tem que estar felizão de jogar num time como Paris Saint-Germain, morar numa cidade como Paris, e acho que todo mundo ali ficou feliz no negócio. É um cara que surgiu... É raro a gente ver um jogador tão jovem, com essa personalidade e tal. Como você acha que vai ser o primeiro impacto sem ele? O São Paulo tem alguns bons zagueiros. Você acha que o São Paulo vai patinar bastante sem ele? Ou tem como... Felipe, assim, é difícil porque ele foi um jogador que se encaixou perfeitamente no sistema defensivo, né? E aí eu estava conversando com o Bubu também, antes de começar o programa, a maneira como ele encarava os jogos, né? Então, assim, é um jovem jogador que tinha uma postura de veterano, assim, então não se incomodava em marcar grandes atacantes, isso vai ser algo que vai ajudá-lo também nesse novo processo na Europa.
né? Se ele mantiver esse mesmo pensamento, essa mesma conduta. E é um jogador que tem qualidade, né? Que tem bons requisitos para a função, assim. Sabe chegar duro, né? Tem bom passe, enfim, antecipação. Então, eu acho que o São Paulo, naturalmente, pode sentir um pouquinho isso, né? Preparar um novo jogador, ou contratar um novo jogador para fazer a função e ter um período de adaptação. Mas é algo que, inevitavelmente, tinha que acontecer. Zagueiro canhoto é mais complicado, né? Isso, tinha o Léo foi pro Vasco, exatamente. fazer esse papel, o Beraldo é melhor que ele, agora que ele. essa figura Sim, é complica. isso. Eu acho que é um trabalho que o São Paulo vai ter que fazer, mas e para o jogador é interessante. O Beraldo, para mim, foi a revelação do Campeonato Brasileiro. sim. Sei que o Endrick ganhou o prêmio, acho merecido também. Já era uma revelação em 2022, o Endrick. O Beraldo é um zagueiraço. Para mim, é um zagueiro assim, de nível futuro de seleção brasileira. Vamos ver como é que vai ser a adaptação dele no PSG. Vai ter concorrência lá, óbvio. Sim. Mas tô muito com o Capito, que é zagueiro, foi um zagueiraço e tá elogiando com tudo que a gente viu o Beraldo. O Beraldo, ele é aquele zagueiro mais magrinho, assim, às vezes você não dá nada por ele, mas ele chega firme, marca bem, seguro, rápido, uma qualidade acima da média no passe para iniciar a jogada. Não vai ser fácil você repor um zagueiro com a qualidade do Beraldo. Assim. Eu acho que ele era um dos melhores zagueiros aqui do futebol brasileiro, com tranquilidade. O São Paulo perdeu o lado esquerdo da defesa, né? Sai o Beraldo, o Caio Paulista chegou super como um coadjuvante. Vai bater pênalti rindo lá. Olha lá, super... Ele tá sempre rindo, cara. Ele vai clássico rindo, hino rindo, bate pênalti rindo. E aí o Paulo fez bem para ele. Ele joga muito, esse garoto, cara. Eu também, sou muito fã do Beraldo. E aí o Caio Paulista também sai. É curioso que ele chegou como coadjuvante e explodiu. Teve o ano da carreira dele. Beraldo, óbvio que é muito mais jogador que o Caio Paulista, mas às vezes não é quem vai fazer mais falta. Exato. Ele até já tinha sido utilizado como lateral pelo Diniz, né? Pelo Diniz. Mas ele era mais atacante do que lateral. Ele se firma mesmo como lateral no São Paulo. Mas vocês acham, o Bueno citou o Wellington, que tinha proposta e tal, o Wellington era, inclusive, titular. Ele se machuca e o Caio Paulista assume e fica. Vocês acham que vai ter também uma ressaca aí na lateral ou vocês acham que o Wellington pode cumprir bem essa posição e o São Paulo não sentir esse baque? O São Paulo precisa contratar o lateral esquerdo. O São Paulo estava tentando tirar o do Cruzeiro. Marlon. O Marlon do Cruzeiro foi um... E o do Fortaleza. O assunto Bruno Pacheco. Então, Bruno Pacheco. E eu acho que pela forma negativa, a forma como o Caio Paulista saiu e tudo indica, vai ser jogador do Palmeiras, deve motivar ainda mais a diretoria para tentar dar uma cartada forte no lateral esquerdo top. Porque o Wellington, assim, já é também carta marcada para sair. O Caio Paulista, o São Paulo imaginava que ia fazer a compra parcelada. O Vinha não seria um nome interessante para o São Paulo? Pode ser. Então, mas eu acho assim, o São Paulo vai tentar, eu acho que agora, assim, contratar um lateral esquerdo, algum cara que chegue para... De impacto para, olha, resolver o problema dessa posição. Caio Paulista é passado, o Wellington... talvez no meio do ano, no final do ano, quando termina o contrato, vai sair. Então já precisa contratar um cara ali. O São Paulo tem o Patrick, que é da seleção de base, né? Talvez para a Olimpíada e tal. Mas as chances que ele teve até agora, ele não se firmou. Então o São Paulo precisa um lateral esquerdo, um cara ali firme para pegar a camisa 6. E na zaga? Na zaga, o Alan Franco deve ficar... O Tevez estava tentando levar o Alan Franco para a Argentina, né? Técnico. E o Ferrarese também, voltando. Ferrarese e tal. Então, o zagueiro pode jogar com o sistema de 3 zagueiros. O Rafinha pode fazer um terceiro zagueiro pela direita. O Dorival faz muito isso. Então... Eu quero ver se o Luiz Gustavo não joga pode também. Jogar, ele é canhoto, inclusive. Ele é canhoto. Pessoal, Ferreirinha.